A história de José do Egito, um dos relatos mais cativantes do Antigo Testamento da Bíblia, é encontrada principalmente nos capítulos 37 a 50 do livro de Gênesis. Essa narrativa é rica em lições sobre perdão, fidelidade, superação, providência divina e o propósito de Deus mesmo em meio às adversidades. Antes de continuarmos, escreva nos comentários sua opinião e se esse conteúdo tem te abençoado e se inscreva no meu canal ativando o sininho de notificações. José era o 11º dos 12 filhos de Jacó, filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. Ele era um jovem que, desde cedo, despertou a inveja de seus irmãos mais velhos, especialmente por ser o favorito de seu pai. Além disso, José possuía dons especiais de interpretação de sonhos, o que causava ainda mais ciúmes entre os irmãos. O conflito entre José e seus irmãos atinge seu auge quando ele relata 2 sonhos aos irmãos e ao pai. Em um deles, José sonha que as suas feixes de trigo se inclinavam perante as feixes de seus irmãos. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Essas visões provocam a ira dos irmãos, que interpretam os sonhos como uma previsão de que José reinaria sobre eles, tornando-se superior. A oportunidade para a vingança surge quando Jacó envia José para verificar o bem-estar de seus irmãos, que estavam pastoreando o rebanho longe de casa. Vendo-o de longe, tramam matá-lo. No entanto, um dos irmãos, Rubem, convence-os a lançar José em uma cisterna vazia, com a intenção de mais tarde resgatá-lo e devolvê-lo ao pai. Enquanto isso, uma caravana de comerciantes passa pelo local e, vendo José na cisterna, eles decidem vendê-lo como escravo para o Egito. José é levado ao Egito e vendido como escravo a Potifar, um oficial do faraó e chefe da guarda. Apesar de sua condição de escravo, José demonstra habilidades excepcionais e logo ganha a confiança de Potifar, sendo colocado como administrador de seus bens. Porém, a esposa de Potifar tenta seduzir José repetidamente, e quando ele se recusa, ela o acusa falsamente de tentativa de estupro. Como resultado, José é lançado na prisão. Mesmo na prisão, José continua a demonstrar suas habilidades interpretativas ao decifrar os sonhos de 2 outros prisioneiros, o copeiro Mor e o padeiro Mor do faraó. O copeiro é restaurado ao seu cargo, mas José pede que, quando isso acontecer, lembre-se dele ao faraó para ser libertado. No entanto, o copeiro se esquece de José por 2 anos. Finalmente, o faraó tem um sonho intrigante que nenhum dos sábios egípcios consegue interpretar. O copeiro, então, lembra-se de José e sua habilidade interpretativa. José é chamado da prisão para interpretar o sonho do faraó, revelando que haverá 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa no Egito. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o coloca como governador do Egito, encarregado de armazenar alimentos durante os anos de fartura para enfrentar os anos de escassez. Durante a fome, José reencontra seus irmãos que viajaram ao Egito em busca de alimento. Eles não o reconhecem, mas José os reconhece. Ele testa sua sinceridade e, eventualmente, revela sua identidade, perdoando-os por suas ações passadas. José convida sua família para viver no Egito, onde são abençoados e se estabelecem na terra de Gósen. Antes de morrer, José reafirma sua fé no plano de Deus e faz com que seus irmãos prometam levar seus ossos de volta para Canaã quando Deus os levasse de volta à terra prometida. A história de José é um testemunho de como a fidelidade, a integridade, a paciência e a confiança em Deus podem superar as adversidades mais difíceis. Ela também mostra como Deus pode transformar situações terríveis em bênçãos maiores e como o perdão pode restaurar relacionamentos e trazer cura. Os sonhos de José, sua jornada de escravidão à posição de governador, e seu perdão gracioso aos irmãos são paralelos às promessas e planos redentores de Deus para a humanidade, simbolizando a soberania divina sobre as circunstâncias humanas. Além da história de José, há outros versículos e lições na Bíblia que se conectam e complementam esse relato. Por exemplo, o perdão é um tema central em várias passagens, como em Efésios capítulo 4 versículo 32, que nos exorta a perdoar como Deus nos perdoou em Cristo.
A paciência e a confiança em Deus são mencionadas em Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6, onde somos encorajados a confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso próprio entendimento. A história de José também ecoa o tema do propósito de Deus em Romanos capítulo 8 versículo 28, onde é afirmado que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas conexões demonstram como a história de José do Egito não é apenas um relato isolado, mas uma parte essencial do contexto bíblico que destaca os princípios eternos de fé, perdão, providência divina e redenção, que continuam a ser relevantes e impactantes para os cristãos até os dias de hoje.